Oi, pessoal. Vamos ler agora o segundo episódio e o segundo estágio da peça As Troianas de Eurípides. No segundo episódio, Andrômaca vai conversar com Écuba. Elas vão saber o destino desta e também do filho, Astíanax. Então começa com o Heitor, com o coro. Écuba, vês aqui Andrômaca, transportado em carro estranho, segue junto ao serviço do seio Astíanax, filho seu e de Heitor. Aonde vais no dorso do carro, ó mísera mulher, junto a brônzeas armas de Heitor e espólio frígio, pilhado a lança, com que o filho de Aquiles longe de Troia cobrirá templos em Ptia. Quer dizer que está chegando Écuba com as armas de Heitor, que o filho de Aquiles vai oferecer essas armas em templos na Grécia. Os senhores aqueus me levam. Oi, moi. Por que meu peã gemes? Ai, ai. Por que estas minhas dores? Por estas minhas dores. Ó Zeus. Que infortúnio Filhos. éramos antes. Sumiu a riqueza, sumiu Troia. Mísera. Prole de meus filhos. Feu. Feu, sim, por meus. Males. Mísera sorte, Da urbe. que é fumaça. Venhas, ó meu esposo. Clamas por meu filho junto a Hades, ó mísera. Defesa de tua esposa. Tu, ó Label dos aqueus, Label é desonra, Heitor é desonra dos aqueus, desgraça dos aqueus. Você trocou. Dentre os nossos filhos, o primogênito de Príamo. Leva-me à casa de Hades. Então a Andrômaca está querendo morrer também para se juntar a Heitor. Eis grandes saudades. Míseras, que dor. Pretérita urbe. Dores entremeiam dores. Hostis os deuses, teu filho livre de Hades, destruiu Troia por graça de leito hediondo. Junto a Deus a Palas, os mortos sangrentos, cevam abutre. Jugo doloso destruiu Troia. Então, por vontade dos deuses, o filho de Écuba livre de Hades, o Alexandre, ele está livre de Hades, ainda não morreu. Por causa dele, Troia foi destruída. Agora os troianos engordam abutres. Ó pátria, ó mísera, Choro teu abandono. agora vês triste fim. É a casa onde fui mãe. Ó filhos, mãe de eterna urbe vos deixa. Que miséria, que dores! Prantos brotam de prantos por nossa casa. O morto não tem dores. Écuba está dizendo que é melhor morrer do que viver esse destino. O morto não tem esses sofrimentos. Doce é o pranto para os que estão mal. Os lamentos de Nênia e Musa dolorosa. Os que estão vivos, mesmo que estejam mal,
e cantando músicas de lamentação, eles estão melhores do que os mortos. Então o coro está lamentando, está concordando com Écuba. Ó mãe de Heitor, lanceiro matador de muitos argivos, estás vendo isto? Vejo que os deuses ora fortalecem os anônimos, ora anulam os gloriosos. É por isso que Écuba acredita que é melhor tá viva, porque a sorte muda. Mas Andrômaca não acredita que é melhor estar morto, né? Levam-me presa com filho. O nobre se torna servo com tantas mudanças. A coerção é terrível. Cassandra agora de mim se foi, arrebatada à força. Feu. Outro Ajax, ao que parece, surgiu. Outro para tua filha e outras dores. Não tenho medida nem conta disso. O mal corre competindo com o mal. Tua filha Políxena está morta no túmulo de Aquiles, imolada, dom a morto inânime. Mísera de mim, esclaro aquele enigma que antes não as claras Taltíbio me disse. Taltíbio, o arauto Aqueu, tinha dito para Écuba que a filha dela não via mais o sol, não sofria mais. Não foi claro. Agora não, agora Écuba está sabendo de Andrômaca que a filha está morta. Eu mesma a avistei, desci deste carro, recobri com mantos e pronteei a morta. Ai, ó filha, por teu ímpio massacre. Ai, ainda mais por morreres mal. Morreu tal como morreu, mas morreu por destino de sorte melhor que viver. Morte não é o mesmo que vida, filha. Isso não é nada e não tem esperanças. Ó mãe, ó genitora, ouve a mais bela fala que te dou ao prazer do espírito. Digo a morte ser igual a não nascer, e a morte vale mais que viver aflito, pois não tem a dor de saber os males. Quem teve boa sorte ao cair em mar, leva a vida longe da antiga felicidade. Ela, tal como se ela não visse a luz, está morta e não sabe os seus males. Eu, por ter em mira a boa reputação, ao lograr plena, malogrei a sorte. A prudência que se vê em mulheres eu praticava sob o teto de Heitor. Primeiro que se acrescente ou não vitupério às mulheres, o que não fica em casa atrai mesmo má reputação. Depondo esse desejo, ficava em casa. Dentro de casa não me permitia sutis falas femininas, mas o útil me bastava com a inteligência por mestre em casa. Oferecia a língua silente e vista serena ao marido. Sabia quando devia vencê-lo e em que devia conceder-lhe a vitória. O rumo disso, ao chegar ao exército Aqueu, destruiu-me. Depois de presa, o filho de Aquiles me quis desposar e ser serva na casa dos Facínoras. Se repelindo meu caríssimo Heitor, abri o coração ao presente esposo, viu-me e mostrarei ao morto. Se, aliás, eu o odiar, serei odiosa aos senhores. Dizem, porém, que uma noite relaxa o ódio da mulher ao leito do varão. Abominei a que, repelindo o antigo marido, ama outro em novas núpcias. Mas nem a potra, quando apartada de sua parelha, puxa fácil a canga. O animal, porém, nasceu sem fala e fica sem usar ciência e natureza. Ó caro Heitor, tive-te digno marido, grande em saber, ser, ter e coragem,
ao receber-me pura na casa paterna. Primeiro subjugaste o leito virgíneo, agora tu estás morto, eu navegarei para a Grécia cativa de jugo servil. Ora, não é menor que meus males, a perda de Políxena, que lástimas. Lastimas? Que lastimas? A Écuba está falando de como era a vida dela com o Heitor, como ele era um bom marido para ela e era uma boa mulher para ele. E que ela está diante do dilema: se entregar ao novo marido e assim desonrar o Heitor, ou desagradar o seu novo senhor, tratando-o mal, em honra do marido morto. Esses problemas todos que ela passa não são males maiores do que o estar morto? Ela faz a pergunta para Écuba. A esperança de todos os mortais não convive comigo. Não me iludo que estarei bem, mas crer é suave. Tens igual infortúnio. O teu pranto me mostra onde me vejo nos males. Eu mesma, nunca entrei no navio. Sei por ter visto figura e por ouvir. Se marujos enfrentam tempestade, empenham-se em salvar dos males, um no timão, outro firme nas velas, outro secando o navio. Se mar vasto sobrepuja turvo, entregues à sorte, abandonam-se ao curso das ondas. Assim ainda eu, com muitas dores, estou sem fala e abandono a boca. Ou ela está se sentindo como num navio sem rumo, numa tempestade, entregue totalmente à sorte. Vence-me a miseranda vaga divina. Mas, minha filha, da sorte de Heitor desistir, não o salvam teus prantos. Não, minha filha, da sorte de Heitor desiste. Não o salvam teus prantos. Honra quem doravante é teu senhor, ao dar isca de teus modos ao marido. Assim alegrarás os amigos comuns, e este filho do filho poderias criar, o mais útil a Troia, para que um dia filhos de ti nascidos habitassem Ilion outra vez, e a urbe persistisse ainda. Quer dizer, tenha esperança porque o seu filho ainda está vivo. E ele pode voltar aqui e reconstruir Troia. Mas de uma razão sai outra razão. Aliás, que servo aqui eu aqui avisto vindo anunciar as novas decisões? Viúva de Heitor, o exímio dos frígios, não me odeies. Não anuente anunciarei anúncios comuns dos Dânaos e Pelópidas. Que é, assim inicias proêmios de males. Decidiram que teu filho, como dizer? Não terá o mesmo soberano que nós? Nenhum dos aqueus será seu soberano. Aqui o deixarão o resíduo dos frígios? Não sei como te dizer fácil os males. Louvo o pudor, menos se dizes males. Matarão teu filho, saibas o grande mal. Oi, moi, houve mal maior que as núpcias. Odisseu vence ao falar aos gregos todos. Ai, ainda, não temos males normais. Que não criassem filho de pai exímio. Tal vitória ele tivesse contra si mesmo. Que devem lançá-lo das torres de Troia, mas que assim seja e mais sábia te mostres. Não resistas a isso. Sofre, nobre, nos males.
Não creias que sem forças tenhas poder. Não podes resistir. É preciso examinar. Mortus urbi marido, tu estás vencida. E nós, capazes de lutar contra uma só mulher. Por isso, não queiras confronto. Não faças nada indigno, nem rancoroso. Não quero que rogues praga aos aqueus. Se disseres algo com que se ire o exército, este filho não teria funerais nem prantos. Se te calasse e suportasse bem tua sorte, não deixarias insepulto o teu filho morto e encontrarias os aqueus mais benévolos. O arauto está dizendo para ela se submeter completamente, até para obter o favor dos aqueus deixarem ela enterrar o filho, e está também dizendo que ela não deve nem orar aos deuses pedindo punição aos aqueus, sendo que os próprios aqueus, a gente viu no começo aqui da história, por toda a destruição que eles causaram, inclusive de templos, eles vão ser punidos pelos deuses. Então não precisa dar. Ele está dizendo que a mulher não pode pedir ajuda dos deuses, mas os próprios deuses estão descontentes já com os aqueus. Ó meu caríssimo, ó honradíssimo filho, morto por inimigos deixas mísera mãe. A nobreza do teu pai te matará. Esta para os outros é a salvação. O valor do pai não foi oportuno. Ó leito meu de má sorte e núpcias, quando vim à residência de Heitor, gerar filho, não vítima dos danos. Mas soberano da sementeira Ásia. Ó filho, choras, sentes teus males, porque me tomas e retém o manto, qual filhote caindo de minhas asas. Não virá Heitor com ínclita lança, emerso da terra, trazer-te salvação, nem família pátria, nem força frígia. Cai sem dó de lúgubre salto do alto, sobre o pescoço romperá teu sopro. Ó abraço de filho caríssima mãe, ó doce odor da pele. Ora, em vão este seio te alimentou nas fraldas, em vão trabalhei e suportei fadigas. Agora nunca mais. Abraça tua mãe, cai junto à genitora, e com os braços enlaça minhas costas e roça a boca. Ó gregos inventores de males bárbaros, por que matais o meu filho inocente? Ó filha de Tindário, nunca de Zeus, digo que tu nasceste de muitos pais, e latente primeiro e depois negador, cruor, morte, males que terra nutre. Eu não direi nunca que Zeus te gerou, morte para muitos bárbaros e gregos. Morras com belíssimos olhos, feio destruíste o ínclito campo dos frígios. Mas ide, levai, lançai, se votais lança, partilhai suas carnes. Nós sucumbimos por deuses e da morte não poderíamos afastar o filho. Coroai-me lastimável e precipitai-vos aos navios. Vou a belo Himeneu ao perder o meu próprio filho. Mísera Troia, perdeste uma miríade por graça de uma só mulher e leito hediondo. Eles estão se referindo a Helena, que eles estão falando que ora a culpa é dos deuses, ora a culpa do Alexandre. Aqui eles estão se referindo a Helena, né? Diz o arauto: vamos, filho, solta o caro abraço da triste mãe. Vai às altas coroas das torres pátrias.
onde sufrágio decretou que abandones o sopro. Levai-o. Deve fazer tais anúncios quem é impiedoso, e mais afim à indecência que o nosso sentimento. Ó filho, ó triste filho do filho, se a injustiça roubam tua vida da mãe de mim, que temer, que fazer, ó infausto, por ti golpeio a cabeça e o peito, isso podemos. Misera urbe, ó imói por ti, que não temos, o que nos falta para a rápida queda em completa ruína. Agora aqui é o segundo estásimo. O coro vai falar sobre uma vez anterior a essa em que os gregos também foram a Troia e causaram uma destruição. Que gregos, né? Liderados por quem? Por Telamon e Heracles. Ó rei Telamon da apicultora Salamina, moradora da sede da circunvalada ilha reclinada em bordas sacras, onde Atena mostra primeiro ramo de glauca oliveira, coroa celeste e adorno de Atenas brilhante. Vieste, par de exímio arqueiro, filho de Alquimena. Então, Telamon e o Heracles, filho de Alquimena. Para destruir Ilion, a nossa urbe de outrora, quando vieste da Grécia. Quando da Grécia primeiro guiou a flor sem cavalos, e no rio Simoente pendeu os remos marinhos, atou cordas à popa e retirou dos navios a mão de boa mira. Morte a Laomedonte, ao ganhar lavores de Febo com ígneo sopro purpúreo, pilhou o solo de Troia e por duplo ataque às torres, lança letal venceu aos Dardânias. Ó belo passo de áureo vaso de vinho, filho de Laomedonte, belo serviço, em vão tens cheia a taça de Zeus. O Heracles e o Telamon destruíram, mataram Laomedonte, que era rei de Troia, e o filho de Laomedonte é Príamo, que também foi morto agora pelos aqueus. Filho de Laomedonte, belo serviço, em vão tens cheia a taça de Zeus. Quer dizer, você ofereceu coisas a Zeus à toa. Tua mãe arde em chamas, as orlas marinhas gritavam como pássaro por filhos. Ora gemem esposas, ora os filhos, ora as mães grisalhas. Teus banhos orvalhados e as corridas nos ginásios se foram. E tu, com graças, tens sereno o rosto jovem junto ao trono de Zeus. Lança grega destruiu a terra de Príamo. Amor, amor, foste à casa da Dardânia por importares aos filhos do céu, quanto já fortaleceste grande Troia com núpcias de deuses. O vitupério de Zeus eu não mais direi. A luz de aurora, de alvas asas, grata a mortais funesta, viu a terra, viu a ruína de Pérgamo, ao ter desta terra o esposo prolífico no tálamo. Áurea quadriga de astros o raptou e roubou, grande esperança da pátria. Amavios de deuses se foram de Troia. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa, antes de encerrar, sobre o Laomedonte, filho de Ilo e de Eurídice, e pai de Príamo. Sucedeu ao pai dele, pai de Laomedonte, no trono de Troia. Foi ele que mandou construir as muralhas da cidade, tendo recorrido aos serviços de duas divindades, Apolo e Poseidon. Vi aqui mais um pouco. Os quais foram ajudados
por um mortal, Eco. Depois do serviço pronto, Laomedonte recusou-se a pagar o salário combinado, deu calote nos deuses. E como é que ele vai querer que os deuses gostem da cidade se dá calote nos deuses? Isto atraiu sobre a região uma série de calamidades, inclusive a peste mandada por Apolo e o monstro marinho enviado por Poseidon. Laomedonte tinha uma filha, Hesíone, que ia ser sacrificada ao monstro quando Heracles apareceu e matou o imenso animal, o temeroso animal, tendo pedido em troca os cavalos divinos que Laomedonte possuía. O rei prometeu e novamente deixou de cumprir. Heracles se retirou furioso, mas voltou à testa de um poderoso grupo armado e tomou Troia, ajudado por Telamon. Então, o Heracles atacou a Troia, governada por Laomedonte, porque ele tinha prometido dar a filha dele em casamento e não deu, porque Heracles salvou a moça. Então, esse ataque de Heracles com Telamon foi por causa disso. Matou Laomedonte e todos os seus filhos, com exceção de Podarces, que mais tarde reinou com o nome de Príamo. Então você vê que o desagrado que os troianos causam aos deuses vem de antes da guerra de Troia, e já houve um ataque anterior terrível dos gregos contra eles, feito pelo Heracles e o Telamon, que causou na morte do Laomedonte, pai do Príamo. Então ficamos por aqui.